Em Romanos 13, 1 Timóteo 2 e 1 Pedro capítulo 2, a Bíblia Sagrada nos orienta a intercedermos, a orarmos em favor das autoridades constituídas, inclusive dizendo que elas foram constituídas por Deus. E aí começa então uma certa interpretação enviesada desse texto, assim como, por exemplo, em 1 Timóteo 4, quando diz que toda criatura de Deus é boa e que não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Muita gente interpreta assim, de que a gente, em cima desse texto, a gente tem a liberdade para comer qualquer coisa, qualquer alimento, desde que a gente ore e agradeça a Deus. Bem como também na orientação de Paulo em Coríntios, que ele diz, comei de tudo que se vende no açougue, né? Então, quando a gente lê esses textos, a gente pensa assim, bom, vamos comer de tudo, né? Vamos comer de tudo, porque toda criatura é boa, então vamos lá, falar sobre as autoridades constituídas por Deus. Quem são as autoridades constituídas por Deus, que inclusive, em 2 textos que eu citei, elas são chamadas de ministros, de servos de Deus. Autoridade servo de Deus. Quem são essas autoridades pelas quais devemos orar e pedir para que Deus as abençoe? Pedir para que Deus as abençoe e prospere seus trabalhos, prospere a sua atuação. Quem são? Os textos de Romanos 13, de 1 Timóteo 2 e de 1 Pedro 2 dão as características das autoridades constituídas por Deus, que são ministros de Deus. Atenção para elas. Vamos lá. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 13 da seguinte maneira. São autoridades que elogiam o que faz o bem e que punem o que faz o mal. Inclusive, ele usa o termo que traz espada e até usa o termo de vingador para punir, para castigar o que faz o mal. Esse faz o mal está generalizado, não está especificado, então engloba todo tipo de injustiça, todo tipo de maldade. Ok, quando vamos para 1 Timóteo 2, o apóstolo Paulo não se contradiz, continua falando dessas autoridades. E aí ele diz, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, com piedade. Piedade no sentido de fazer o bem, fazer o que é justo, o que é certo. A autoridade que pratica a justiça, que prestigia a justiça, tá? Que eleva a justiça. 1 Pedro não vai ser diferente, 1 Pedro capítulo 2 também não vai ser diferente, e vai dizer que nós devemos nos sujeitar às autoridades. E quem são elas? Pedro confirma também com Paulo. Ele confirma as palavras do apóstolo Paulo, dizendo que devemos nos sujeitar às autoridades que elevam o bem, que praticam o bem, que louvam o bem e que castigam os malfeitores e que não toleram a injustiça, que não dão guarida para a injustiça, para a maldade, para todo tipo de maldade. Então é essa a orientação que nós temos na Bíblia. Porque se formos assim, vamos orar pelo amigo de ditadores sanguinários para que Deus abençoe ele, né? Vamos orar pelo governante aí, pelo presidente e seu governo, que vivem taxando as pessoas, aumentando impostos, aumentando taxa de luz, sobrecarregando as pessoas, tirando o sossego das pessoas. Vamos orar para que Deus abençoe, né? O governo que está tendo acordos cabulosos com o crime organizado, que dificulta o trabalho da polícia, né? Que o bandido tem que atirar primeiro, o policial tem que esperar o tiro, né? Vamos orar pelo governo que apoia todo tipo de ideologia perversa,
para destruir a dignidade dos nossos filhos, das nossas crianças, e usa as escolas, as universidades e os programas de governo para incutir na mente das pessoas essas ideologias perversas. Vamos orar para Deus abençoar, porque nós queremos a bagunça. Nós, como povo de Deus, nós queremos o caos. Como povo de Deus, nós somos a favor da bandalheira, da safadeza, da injustiça. Como povo de Deus, nós temos que apoiar o governo corrupto, safado, o governo que bate, que mata, né? Que mata as pessoas de desespero, como nós estamos vendo hoje no Brasil. É isso que a Bíblia diz? Para a gente orar, para Deus abençoar governos malignos, governos que sobrecarregam as pessoas com impostos, governos que tiram benefícios de crianças com microcefalia, que é o que aconteceu recentemente. É isso? É para a gente orar para Deus abençoar governo que tira benefício de pessoas doentes, como o que aconteceu agora, o corte do LOAS para milhares de pessoas. É para a gente orar por governo gastador, governo que gasta com o que não é para gastar, e que para cobrir o rombo da sua gastança, cobra impostos escorchantes das pessoas e agora rompe o sigilo bancário das pessoas e agora começa a monitorar as movimentações bancárias das pessoas pobres, dos pequenos produtores, dos pequenos comerciantes, dos pequenos vendedores. E aí quer cobrar 27,5% de imposto de quem movimentar mais de 5 mil na sua conta. É isso? É para orar por isso? Senhor, abençoe a bandalheira no Brasil, Senhor. Abençoe, Senhor. Abençoe esse governo que está querendo implantar essas ideologias, né? Essas ideologias perversas nas escolas para as nossas crianças. Oh, meu Deus, faça prosperar essa obra, meu Deus, esse trabalho, esse governo, esses senadores perversos que estão concordando com isso. Oh, meu Deus, abençoa e mantenha aí esses ministros de tribunais que estão agindo cruelmente, à revelia da lei, que estão punindo, condenando, mandando prender pessoas de acordo com as suas interpretações que fazem da Constituição e das leis. É assim que a Bíblia diz para nós? É essa a orientação? Você tem certeza disso? Você leu direito a Bíblia? Você leu direito a Bíblia para ter essa certeza? A Bíblia não diz isso, não. A Bíblia não diz para a gente orar para Deus prosperar governo perverso, injusto, governo de mentira, governo que vive enganando as pessoas. Narrativas, né? Que deram outro nome para mentira agora, narrativa. Tem que criar a narrativa e ficar repetindo a narrativa até que as pessoas acreditem naquela narrativa. É mentira, a narrativa é mentira, viu? É uma jogadinha retórica, é um eufemismo. Não é isso, não. Eu não tenho nenhuma orientação bíblica para pedir a bênção de Deus por governo maligno. Governo que pesa imposto na cabeça das pessoas, que aumenta taxas, que provoca o aumento de preços dos alimentos, como nós estamos vivendo hoje. Preço da carne que foi lá para cima, preço do arroz, preço do frango, preço da cesta básica do brasileiro. Então eu tenho que orar, Senhor, quanto mais esse governo aumentar, meu Deus, abençoe ele. É assim que eu tenho que orar? Pelo amor de Deus. Engraçado que na hora de defender o sábado, por exemplo, a gente diz, não é assim não. Não são todos os dias iguais. Tem um texto lá de Paulo que diz, um julga igual todos os dias, e aí fica aí. O apóstolo Paulo diz, um diz que um dia é diferente de outro dia, outro julga igual todos os dias. Cada um esteja seguro em seu próprio ânimo. E aí, é isso aí, irmão. Você que guarda o sábado, por exemplo, você aceita essa explicação? Você aceita que é assim? Ah, não, a gente tem que ver o contexto, né, pastor? Tem que ver o contexto, porque Paulo não está falando de sábado. Ah, então quando é para defender o que lhe convém, você vai atrás do contexto, né? Quando é para defender o que lhe convém, você é atrás do contexto. Quando Paulo diz assim lá em 1 Timóteo 4, olha,
Toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graça. Meu irmão, vamos comer de tudo. Esse negócio de separar, porque não pode comer porco, porque só tem que comer carne bovina, carne de frango, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Então, aí você, não, peraí, nós temos que olhar o contexto. Ah, então quer dizer que quando lhe convém, tem que olhar o contexto, né? Mas quando é para defender o seu deputado, o seu senador, o seu presidente, o seu governador, que está fazendo mal para o Brasil, que está fazendo mal para a sua cidade, que está fazendo mal para o seu estado, como no Nordeste, por exemplo, os mais altos índices de analfabetismo, os mais altos índices de criminalidade, de homicídio, estão no Nordeste, no norte do Brasil. Por causa de quem? Por causa de Deus? Não, por causa do governante, por causa dos governantes, governadores, e aí depois vem o judiciário junto que vai respaldar esse tipo de ação. Os criminosos estão à vontade no Brasil, você sabe disso, né? Polícia Federal Rodoviária não pode mais abordar tráfico de droga em caminhões. Está proibida. É? Você sabia disso não? Pois é, desde o primeiro dia desse governo está proibido. E a droga está passando direto. De vez em quando pega um ali só para dar um miguezinho. Os criminosos estão à vontade. Você viu aí o que estão os projetos de dificultar a ação da polícia nas abordagens? Não, o policial não pode agir, não pode atirar ou não pode... Na verdade é se defender. É legítima defesa do policial. Eu não estou falando dos maus policiais. Mau policial tem que responder e de acordo com a justiça. Estou falando do trabalho da polícia séria, que combate o crime na rua. Ah, vamos orar para Deus abençoar o governo, porque esse governo aí, esse governante, esse presidente, esse prefeito aí, constituído por Deus. É constituído por Deus como está na Bíblia. Se louva o bem e pune o mal. Se esse governante está produzindo uma vida pacífica e tranquila para nós, então amém, que Deus abençoe, que Deus abençoe. Mas de esquerda de certeza não vai fazer bom trabalho não. De esquerda não vai. De centro para a direita ainda podemos esperar alguma coisa boa. Mas de esquerda não. Então, meus amigos, a gente não pode pegar a Bíblia e interpretar de acordo com a nossa tendência partidária. Muita gente já me acusa, né? Eu particularmente, me acusa. Ah, você é extrema-direita, você é bolsonarista. Ah, olha, é o seguinte, fique à vontade para pensar e dizer o que você bem quiser. Eu defendo e oro, peço para Deus abençoar e prosperar todo o governo que está de acordo com a palavra de Deus. Ele pode ser ateu, pode ser um ateu, mas se ele estiver zelando pelo cumprimento da justiça, se estiver combatendo o crime organizado, se estiver combatendo a disseminação de ideologias ateístas, perversas, destruidoras da dignidade humana, se estiver trabalhando para a produção de riqueza no país, se estiver trabalhando para diminuir impostos, para não aumentar impostos sobre o contribuinte, mais do que já tem, se estiver trabalhando para facilitar o trabalho da polícia, se estiver trabalhando para combater todo tipo de injustiça e maldade no Brasil, tem a minha oração, o meu clamor para Deus abençoar. Agora, infelizmente, me perdoem, mas esse governo que está em Brasília, eu oro sim, eu oro. E quem convive comigo na minha casa me ouve. Eu não estou falando aqui só de boca, não. Eu estou falando quem convive comigo na minha casa. Os membros das igrejas onde eu sou pastor me ouvem. Eu estou falando para que eles saibam, eles vão ouvir, eles vão assistir esse vídeo. Eu oro para que Deus abençoe todos os governantes, sejam prefeitos, governadores ou presidentes, que estejam trabalhando pela justiça, pela verdade e pela liberdade das pessoas. Juízes, desembargadores, ministros de Supremo Tribunal, de superiores tribunais, porque tem mais de um, tem o STJ, tem o STF, que estejam trabalhando pela justiça, pela liberdade, pela verdade. Jornalistas que estejam trabalhando pela verdade, tem a nossa oração, nosso clamor para Deus abençoar. Agora, quanto aos demais,
quanto aos maus governantes, quanto aos maus legisladores, quanto aos maus magistrados e juízes, a minha oração é a seguinte: Senhor, livra-nos deles. Julga suas obras. É assim que eu oro. Que sejam julgados em suas obras. Que o Senhor nos liberte de qualquer governo que esteja aliançado com o crime organizado no Brasil. Qualquer governo. Seja ele municipal, estadual ou federal. Eu oro assim. E eu oro: Senhor, olha para as suas ameaças. Lembra de Atos 4? Quando os discípulos chegaram, saíram da prisão. Lembra disso? Eu estou puxando sua memória. Olha aí, eles chegaram da prisão, foram presos injustamente porque estavam pregando o evangelho. E aí, eles voltaram, contaram para os outros irmãos. Aí os irmãos oraram assim, né? Será que foi assim? Senhor, abençoe essas autoridades, que eles continuem prendendo, meu Deus, que eles continuem sendo maus com o teu povo. Foi assim que eles oraram? Não, eles olharam assim: Senhor, olha para as suas ameaças. Olha para as suas ameaças. O que estavam dizendo? Senhor, julga eles. Eu repito uma coisa que já falei há um tempo atrás. Você não vê nenhum cristão se oferecendo para ser morto, para ser preso. Você vê os cristãos fugindo. Agora, quando eram presos, eles não tinham outra escolha. Ou contavam com um milagre, como aconteceu em alguns casos, ou morreriam mesmo. Ou ficariam presos para sempre. Mas ninguém ficava se oferecendo, não. Não havia incentivo dos apóstolos dizendo: irmão, corram para ser presos. Porque nós somos mesmo para ser perseguidos, então tem que ser preso. Ó, irmão, te joga ali no meio dos soldados romanos ali, pede para morrer. Não era assim, não. A igreja está sempre fugindo, pregando o evangelho e tentando escapar, igual a serpente, sendo prudentes como as serpentes. A igreja está sempre trabalhando na contramão, irmão. A igreja está sempre lutando pelo bem. A igreja está sempre lutando pela verdade, pela justiça, pela liberdade. Mesmo quando ela é vencida, mesmo quando ela é combatida. Mesmo quando o seu trabalho termina em prisão e perseguição, ela continua lutando pelo bem, pela justiça. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. E quando diz, está dizendo tudo. Não vos conformeis com um governo como esse que nós temos hoje no Brasil. Não é para se conformar, não. Nós temos um Deus que toma conta da história e nós, independentemente de sermos combatidos, ou até mortos, se for o caso, presos e mortos, a gente continua lutando pelo bem, pela justiça. A gente não está apoiando nenhum tipo de governo, seja ele federal, estadual, municipal, seja juiz, desembargador ou ministro de Supremo, de Superior Tribunal. A gente não vai apoiar. A gente não vai pedir para Deus prosperar a obra dessa gente, não. Não existe essa orientação na Bíblia. A Bíblia é muito clara quando trata de questões relacionadas a isso. Muito clara. Mas muito clara. A autoridade constituída por Deus é aquela que louva o bem, louva o que faz o bem, ou seja, ela prestigia a justiça, ela louva a justiça, ela pratica a justiça, ela encoraja a prática da justiça e pune os malfeitores, castiga, está na Bíblia lá. Ela é vingadora de Deus. O que nós estamos vendo no Brasil não tem nada encaixando na ideia bíblica. Tem que orar, mas tem que orar para Deus fazer juízo contra esses tipos de autoridades, seja eles quais forem, inclusive eclesiásticas. Inclusive eclesiástica, quando está fazendo errado, quando está pregando heresia, quando está levando o povo para o erro, quando está secularizando a igreja, quando está implantando propostas secularizantes, que estão levando a igreja para se mundanizar, para virar mundo gospel. A gente não tem que orar para Deus abençoar, não. Ah, cuidado, pastor, porque o senhor está... Não tem, não. Eu não tenho esse respaldo bíblico. Vou terminar falando de Saul. Você lembra de Saul, o rei de Israel? Pois é. Saul escolheu o caminho da rebeldia. Saul escolheu o caminho da desobediência a Deus. Saul escolheu o caminho da injustiça. Samuel, meu Deus, abençoa teu servo aí. O Senhor falou: para com isso, Samuel. Não quero mais que você ore por Saul. Eu já o rejeitei. Então, meus irmãos, muito cuidado com essas interpretações enviesadas da Bíblia
E às vezes tem gente que vem me repreender, inclusive. Né? Vem me repreender. Eu ouço, legal, mas eu não tenho respaldo bíblico para aceitar essa repreensão. Tá? E sei que a maioria dos que me repreendem são partidários da esquerda, por exemplo. São irmãos que fizeram, né? Fizeram L. Fizeram o Lzinho lá, né? Apertaram a teclinha 13, né? Para presidente. E agora, né? Oh, mas a gente tem que orar, pastor. Cuidado, o Brasil tem que dar certo. Como é que o Brasil vai dar certo com um governo desse, meus irmãos? Já arrombou os cofres, já acabou com o dinheiro. E agora quer recuperar na tua costa, aumentando imposto, aumentando taxa, aumentando os preços para arrecadar ICMS, para arrecadar o imposto sobre serviço, o imposto sobre operação financeira, para arrecadar imposto de renda. Então não tem como dar certo. Não tem como dar certo o governo que é amigo de ditadores sanguinários. Não tem como dar certo um governo que está do lado errado da história. Não tem como dar certo um governo que apoia grupos terroristas, como o Hamas e o Hezbollah, por exemplo. Não tem como. Não tem como. Como é que vai dar certo o país assim? É maldição. Não tem outro caminho senão a maldição. A gente tem que orar para Deus nos libertar. Para Deus libertar o Brasil dessa opressão. Porque foi escolha errada. Deus não vota, viu? Deus não vota. Quem vota somos nós. E Ele nos dá a prerrogativa de escolha. Escolheu errado, Ele consente. Consente e vai deixar a gente se lascar. Pra gente até a gente aprender. Até a gente aprender. Olha o povo venezuelano aí. Olha os venezuelanos. Olha os cubanos. Olha no que deu. Olha no que deu aceitar tranquilamente. Não, vai dar certo, eles querem dar comida, eles querem melhorar a vida da gente, eles vão dar moradia para nós. Está aí. Se o socialismo, o comunismo fosse tão bom, meus irmãos, por que a Alemanha Oriental teve que construir um muro para que os que moravam na Alemanha Oriental não passassem para o lado da Alemanha Ocidental? Por quê? Se o socialismo fosse tão bom, esse socialismo, porque o socialismo tem várias facetas. Tem o socialismo europeu, tem o socialismo latino-americano, tem o socialismo asiático. Atenção para isso, tá? Mas todos estão perversos. Todos são perversos. Se o socialismo fosse tão bom, tão legal, por que multidões de cubanos foram embora para os Estados Unidos e estão vivendo bem nos Estados Unidos? Se o socialismo fosse tão bom, por que multidões de mexicanos estão indo embora para os Estados Unidos, arriscando suas vidas para ir para lá, para ter uma vida melhor lá? Porque se o socialismo fosse tão bom, por que os venezuelanos, milhões e milhões de venezuelanos, estão espalhados pelo mundo para viverem uma vida melhor? Aqui no Brasil, na América do Sul toda, na Europa, nos Estados Unidos, tem venezuelano, tem cubano, tem mexicano. Por quê? Se o socialismo fosse tão bom, seria o contrário. As pessoas iam migrar para esses países, meus irmãos. Abra o olho, pelo amor de Deus. Até quando a gente vai apanhar? Até quando a gente vai apanhar? Até quando a gente vai sofrer? De graça, sem precisar. Ah, mas Jesus vai voltar, pastor. Sim, Jesus vai voltar. De qualquer jeito, sim. Mas você não pode também se entregar fácil. Jesus vai voltar, mas o fato de Jesus voltar não quer dizer que você tem que estar sempre dando moral para o diabo, para o peçonhento, para o maligno. Jesus vai voltar, mas não quer dizer que você, por o fato de Jesus voltar, você vai cruzar os braços, se acomodar e dizer assim, meu Deus, que vire tudo uma bagunça. Não é assim não, esse raciocínio não é o correto, não é o bíblico. Ah, Jesus vai voltar, a igreja vai ser perseguida. Sim, a igreja vai ser perseguida. Tá, e o que tem isso? Você vai se conformar, você vai se entregar, sim. A igreja vai ser perseguida e você vai dizer, perseguidores, venham a nós, que nós estamos loucos para ser perseguidos. Eu duvido que você está louco para ser perseguido. Você quer viver bem, mano. As pessoas que eu conheço, todas as que eu conheço, querem um carro melhor, querem uma casa melhor, querem um emprego melhor, querem ganhar mais. Todas as que eu conheço. Pensa nisso. Tá?
E a gente não precisa estar fazendo nenhum tipo de interpretação enviesada da Bíblia para querer conformar nossas predileções partidárias ideológicas. E vamos ver se a gente aprende neste desgoverno que estamos vivendo, vamos ver se a gente aprende, tá? Porque, olha, tá, me acuse, diga que eu sou de direita, extrema e bolsonarista. Porque pode vir outro. Bolsonaro não é eterno, tá? Ele não é eterno. Que venha outro presidente com a mesma ideia que ele veio. Eu voto nesse outro presidente. Sério, verdade. Mas com a mesma tenacidade, com o mesmo propósito. Nós tivemos todas as oportunidades para o Brasil avançar e ficar um pouquinho melhor. Se tivéssemos continuado, nós não estaríamos na situação que nós estamos. E eu não falo nem do presidente, eu falo do ministro da Economia do governo anterior. Que homem inteligente. Proposta, diminuir impostos para arrecadar mais. E deu certo. Foi quando o Brasil mais arrecadou, foi quando os impostos diminuíram. E diminuíram os impostos de importação de produtos, né? O contribuinte ficou mais leve, trabalhou mais e contribuiu com alegria. Contribuiu bem. Por quê? Porque tinha retorno. Tinha retorno. Nós não estamos tendo retorno nenhum nesses 2 anos que tivemos desse desgoverno. Não tivemos nenhum retorno. Nenhum. Só tivemos aumento de imposto, de taxa, de preço, retirada de benefícios das pessoas carentes, doentes, Bolsa Família. Milhões de pessoas foram tiradas. Milhões, tá? Milhões. Consulte aí. Milhões. É isso aí. A Bíblia diz lá em Provérbios que quando os governantes não governam bem, o povo sofre, o povo geme. É isso que nós estamos vivendo no Brasil hoje. O povo está gemendo. Do grande ao menor produtor. Do grande empresário ao vendedor de pipoca na rua. Ao pequeno empreendedor. Todos estão sofrendo. Eu tenho conversado com empresários, com empreendedores, na igreja onde eu sou pastor. Eu tenho conversado com os empreendedores, com os comerciantes. Todos estão preocupados, estão apreensivos. Não sabem o que fazer. É muito imposto, é muita taxa, é muita dificuldade para empreender. É um governo que dificulta a vida do pequeno ao maior empreendedor. O brasileiro, todo mundo sabe, o brasileiro é um herói. Porque luta contra uma burocracia terrível, contra impostos, taxas altas. O governo anterior tentou aliviar a barra de todo mundo. Vocês são testemunha disso. Mas o povo caiu no canto da picanha, da cervejinha. Tudo ia dar certo, que ia virar um paraíso. Aqui não vai virar paraíso. Mas as coisas podem melhorar um pouco. E foi o que o governo anterior tentou. Inclusive durante uma pandemia. Nós tivemos socorro. Tivemos socorro de um governo que soube usar os nossos impostos para favorecer o povo. Então, é preciso a gente tomar vergonha um pouco, tomar cuidado. A gente não entrar mais nessas ideias. Gente, é o trabalho, é o esforço. Nesse caso, é meritocracia. Muita gente criou raiva do governo anterior. Por quê? Porque acreditou na conversa, nos apelos malignos e mentirosos da imprensa e de outros setores da sociedade que acusavam o governante anterior de ser genocida por causa de vacina, por causa disso, um monte de narrativas criadas, inventadas. Criaram raiva e não votaram nele, votaram no outro, que enganou, que iludiu, no vendedor de ilusões, naquele que foi tirado da cadeia, porque foi condenado em 4 instâncias, pelo que cometeu e não pelo que não cometeu. Foi tirado pelos amigos para ser presidente. Por quê? Porque a vida dos maus estava ficando difícil, então os maus ainda estavam por ali, vamos colocar um que seja do nosso lado para nos ajudar. E agora, por exemplo, na questão da vacina mesmo, está tudo esclarecido. Veio o Zuckerberg aí, a público, dizer que
que teve que censurar a verdade para que esse povo, para que essa gente, essa casta, como diz o Milei, né, presidente da Argentina, que essa casta pudesse tomar o poder. E eles tomaram o poder, essa que é a realidade. Eles disseram que iam tomar e tomaram o poder. Eles não foram colocados no poder, eles tomaram o poder. E aí eu não vou entrar no mérito, mas tomaram o poder. Está aí o resultado. Maldição sobre o Brasil. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus abençoe o Brasil. Independente do governo, que o Senhor seja nosso provedor, que o Senhor Deus Todo-Poderoso não permita que a nossa economia venha colapsar de vez, que não sejamos transformados numa Venezuela ou numa Cuba, porque isso não é vida decente, não é vida digna. Que Deus abra os olhos das pessoas que foram enganadas. Só abrindo parênteses aqui. Conheço alguns que incentivaram o voto nesse atual presidente, fizeram campanha em rede social. Sabe onde estão agora? Nos Estados Unidos. Estão lá no país da prosperidade, do capitalismo. E agora os Estados Unidos começa a dar certo. De novo. A vida lá vai mudar bem. Estão lá. Os socialistas estão lá. Estão lá. Felizes e ostentando, né? Ostentando. Se o socialismo fosse tão bom, por que vocês foram embora do Brasil, hein? Se o socialismo com Lula ia ser bom, por que vocês foram embora? Fizeram tanta propaganda para o Lula ganhar, para os outros votarem, e vocês foram embora do Brasil, minha gente. Então o socialismo não é bom? É contraditório, é hipócrita e é maligno isso aí. Porque é indução ao erro. Isso chega a ser um estelionato. Porque induz as pessoas ao erro. Que Deus nos livre desse mal, dessa maldição que está sobre o Brasil. Essa que é a realidade. Que Deus nos livre. Que o Senhor liberte os presos do 8 de janeiro que não cometeram crime. Os que não cometeram crime, que foi a grande e absoluta maioria. Eu conheço algumas dessas pessoas. Uma delas é uma pessoa muito próxima de mim, Fátima Plett. A Fátima não destruiu patrimônio de ninguém, não quebrou patrimônio público e não tinha por que ser condenada a 16, 17 anos de cadeia. Enquanto isso, traficantes são soltos, assim, na cara dura, grandes criminosos, pessoal do mensalão, do petrolão, os caras que levaram bilhões, estão livres, leves e soltos, com privilégios, inclusive. Mas tem idosas, tem mães, tem avós, tem gente séria, tem homens de bem, tem pessoas de bem, estão presos, porque foram tocaiados no 8 de janeiro, foram empurrados para dentro das instalações do Planalto, do STF, do Congresso, para serem filmados lá dentro e para serem presos, condenados e presos. Cadê as imagens? Cadê as imagens das câmeras? Sumiram. Apenas algumas ficaram. E as algumasinhas que ficaram, pelo contrário, mostram que os verdadeiros golpistas estavam lá bem antes da invasão, hein? Estavam lá preparando o terreno. Inclusive, né, ministro do GSI, servindo água para os baderneiros que foram infiltrados no meio da multidão, né? Tinha fotógrafo contratado para filmar, baderneiros fazendo pose. Esses sim são os verdadeiros golpistas. Brasil de injustiça, gente. Brasil de maldade, Brasil de altos impostos, Brasil de inflação, Brasil de dólar alto. Dólar alto destrói a economia da gente, aumenta o preço do pão, aumenta o preço da carne, de todos os produtos que estão ali no patamar das commodities. Isso afeta diretamente a nossa vida e a gente precisa orar a Deus para o Senhor nos livrar
das mãos desses endemoninhados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor use aqueles que estão a serviço do bem, da verdade, da justiça e da liberdade, para que a gente possa logo se livrar, como os argentinos se livraram, como os americanos agora, lá os Estados Unidos. O povo dos Estados Unidos se livrou de uma grande maldição. Que o Senhor nos dê essa bênção em 2026. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.